Jojo tem muitos pontos positivos, e um dos maiores deles são os vilões de Jojo. Vilões carismáticos, vilões interessantes, vilões icônicos, vilões bem escritos. E tem o Diabo, que pelo menos na minha opinião é um vilão minimamente interessante, mas não é nem carismático, nem icônico, nem muito menos bem escrito. Na minha opinião, esse eu vou fazer uma análise de por que o Diabo é um vilão bem meia boca, na minha opinião, que até tem uma ideia muito legal, mas a execução deixou a desejar. Ah, mas o Araki tava com depressão quando ele fez a parte 5. Eu sei, pelo menos eu suponho que sim, já que todo mundo fala que o Araki tava com depressão quando ele fez a parte 5. E tudo bem, a condição psicológica de alguém realmente importa quando a pessoa tá trabalhando, principalmente com alguma coisa que envolve criatividade e tal. E afeta muito o resultado final. Mas, assim, o Araki é um gênio. O cara é um gênio, independente de que muita gente fale que Jojo é ruim, que Jojo é mal escrito. Independente de tudo isso, o cara é um gênio, pô. O cara criou um dos mangás mais populares do mundo, como foi também uma história muito influente para outros mangakas. E além de ter literalmente exposto a arte dele no Louvre, esse cara é foda. E ele tem um muito bom escritor, só que ele é um escritor que escreve de uma forma muito particular, diferente de como principalmente obras shonen são escritas geralmente. O Araki é um escritor jardineiro, ele basicamente compõe a história dele conforme ele vai escrevendo. Ele não tem um planejamento rígido do que ele vai fazer. Como ele próprio já disse, esse não é um jeito errado de se escrever uma história, é só um jeito diferente, é o jeito que ele escolheu. É um jeito que eu acredito que atrapalhou ele quando ele tá fazendo a parte 5, principalmente porque ele tava com essa questão da depressão. Já que muita coisa na parte 5 parece não fazer tão sentido e realmente ser bem estranho do ponto de vista de escrita, até mais estranho que Jojo geralmente é. Mas eu tô falando tudo isso pra gente entender que não é porque o cara é um gênio incontestável que ele está livre de cometer erro. E um desses maiores erros foi o Diablo, que personagemzinho bosta. Começando pelo próprio conceito do personagem, que é muito interessante, uma mafioso com dupla personalidade, é algo bem diferente, dá pra fazer muita coisa interessante com isso, mas infelizmente a parte da dupla personalidade acaba sendo muito subutilizada. O Dopp como personagem não serve pra nada na história, além de no final a alma dele ficar separada do Diabo no Coliseu e todo aquele lance, etc. Afinal, na história inteira o Dopp é só um capanga do Diabo, já dava pra substituir ele por qualquer um, ou só pelo próprio Diabo se vindo de civil mesmo. Claro, isso também meio que adiciona uma dificuldade a mais pra descobrir a identidade do Diabo, já que ambos têm corpos e feições diferentes, mas como eu te disse, o Dopp só serve mesmo como artifício de roteiro, com o personagem deixa muito a desejar, o que é triste porque por um lado ele tem ali uma personalidade bem esquisita que é até interessante, e você acha que em algum momento ela poderia servir pra atrair o Diabo ou atrapalhar ele sem querer de alguma forma, ou fazer qualquer coisa, mas no final ele não serve pra muita coisa e enfim, acaba nada acontecendo, ele só morre e é isso aí. Já ele ser um chefe da máfia é bem relevante para a história inteira, afinal toda a temática e ambientação remete a filmes de máfia italiana e etc. Isso somado à ideia dele querer esconder a própria identidade é muito bem pensado, afinal o melhor jeito de ninguém descobrir quem você é, sua identidade, talvez seja de fato você ser um chefe do crime de uma organização hierárquica extremamente sigilosa e poderosa, ou talvez seja melhor você só ser um CLT médio no Japão. O que me leva a outro ponto, porque eu acho o Diabo ruim, um vilão fraco, medíocre. Ele é basicamente uma fusão de Kira com Jill, só que sem as qualidades dele. Se você parar pra pensar, você vai ver que ele tem basicamente o lance de esconder a própria identidade dele igual o Kira, e a personalidade dele é basicamente a do Jill. Ele manda até um Konodio Avolodar em algum momento da história. O problema é que ele não é tão bem escrito e interessante quanto o Kira, e não é tão carismático e icônico quanto o Jill. A parte 5 emula muito o lance da parte 3 de ter um vilão, que é o cara que fica oculto nas sombras, que manipula tudo e tem um monte de capanga e etc. Mas isso acaba saindo pela culata a partir do momento que na parte 3 isso funciona, já que o Jill é um personagem que a gente já conhecia anteriormente. Então ele, como esse vilão mastermind, fica nas sombras e aparece raramente durante a história, funciona melhor, já que a gente já conhecia o Jill. Já o Diavolo, ele estar afastado da maior parte da história só vira falta de tempo de tela pro personagem mesmo. Ainda mais que parte desse tempo de tela tem que ser dividido com o Doppio, que como eu disse, no fim das contas não agrega em nada pro personagem. Quer dizer, um vilão só não precisa ter motivações fodas, um passado bem detalhado, mas como o Diavolo não tem isso, e a gente mal conhece o personagem, acaba deixando o personagem muito vazio. E eu entendo que a gente não saber quase nada sobre ele é parte da proposta, afinal ele tá querendo ali apagar o passado dele, etc. Mas ainda assim, com todos esses fatores que eu falei, eu acho que acaba só deixando o personagem vazio mesmo. O próprio Jill, por exemplo, ele tem uma personalidade muito forte, marcante, ele tem uma forma muito expressiva de agir, e ele tem suas próprias ideias e tudo, lance do plano social, etc. O respeito que ele tem pelo Jonathan e um monte de outros detalhes que complementam ele ser um cara do mal, porque ele continua sendo um cara do mal, mas ele é um cara do mal com mais coisas ali além de ser só um cara do mal. O Diablo também tem outros detalhes que complementam o personagem dele, mas nenhum deles é de fato bem explorado, bem utilizado ou leva para algum lugar na história, no fim das contas, na minha opinião. Então acaba deixando ele um personagem bem vazio de fato. Acho que a melhor palavra para descrever um Diablo é vazio. O que acaba fazendo que no final das contas não tem muita diferença do Diablo para qualquer capanga da própria Passione. Além do poder dele, no caso, que se não fosse o poder do Diablo, ele poderia ser só um capanga. Ele só é o chefe porque ele tem mais poder que os outros, parece, assim, na minha opinião. E meio que ele é um próprio capanga também, querendo ou não. E se tem algo pra elogiar do personagem, com certeza o poder dele, o que influencia não é só um design muito foda, como o poder faz total sentido com o próprio personagem, já que ele, resumindo mal e porcamente, é basicamente apagar o passado, faz parte do
paralelo com o que o objetivo do próprio diabo. E tem epitáfio também, que você pode interpretar como um desejo do diabo de estar sempre à frente de todas as outras pessoas, já que ele tem o poder de ver o futuro. Então muito da hora o poder dele. Esse é realmente o único ponto que eu realmente tenho que falar que é muito foda do diabo nesse ponto específico, que é o stand dele, o poder dele. Foi muito bem pensado e é muito bem feito. Mas isso não salva pra mim o Diablo de ser um vilão, no máximo, bem fraco. Mas essa é a minha opinião, é claro. Você pode dar a sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, eu te convido a deixar um like, se inscrever no canal. Sai vídeo de cultura pop toda semana. E eu acho que é isso. Falou!